Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco, irmãos. Hoje nós vamos estar falando sobre as festas do Senhor Deus. Amém? Mas sempre falo, né? Como a gente vamos fazer um estudo, antes de você abrir as escrituras, dobra teu joelho e fala com o Senhor Deus. Amém? Pede a Ele sabedoria, discernimento, entendimento de tudo que é dele. E Ele derramará o Espírito dele de sabedoria em você. E você entenderá as palavras do Senhor. Amém? E você aprenderá, entenderá e viverá. Vai viver as palavras. Aliás, de você entender, você tem que praticar as palavras do Senhor. Amém? Então hoje nós vamos falar das 7 festas de Deus. Das 7 festas, que é Páscoa, Pão Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Nós vamos falar dessas 7 festas. Eu ia escrever isso junto com os irmãos, lendo nas escrituras, porque esses números, tudo aqui está dentro das escrituras. O Senhor nos ensinando. Mas como o vídeo ia ficar grande, amém, irmãos? Aí eu não fiz. Aí eu já fiz já de uma vez e vamos estar lendo e marcando. Amém? Eu vou vir com a caneta ou com a própria marcaçãozinha aqui e vou estar marcando e falando. Isso aqui, irmãos, essas 7 festas são sombra das coisas futuras. Amém? A primeira coisa que ela nos ensina é a morte do Senhor Jesus, a sua primeira vinda na cruz. Amém? E a sua segunda vinda, que será o dia que ele vai fazer a expiação da humanidade. Você vai entender isso, amém? Agora aqui você já vai falar que ele já fez expiação na cruz. Só que ainda você ainda peca ainda, amém, irmãos? Todos nós ainda pecamos. Mas quando Cristo vir, nunca mais pecaremos, nunca mais vamos ter pecado, porque nós seremos transformados os nossos corpos. Amém? Aí você vai entender sobre a expiação. Mas primeiramente vamos descobrir o que essas festas estão nos revelando aqui. Primeiramente, quando Deus deu as festas. Depois, quando o Senhor Deus deu as festas, essas festas tinham sombras. Claro, como a própria Escritura vai nos dizer, que essas festas eram sombra das coisas futuras. Amém? E quando vem o Senhor Jesus, elas se cumprem em partes. Amém? Que é a primeira vinda dele de cruz, mas ainda falta ela ainda se cumprir completamente. Amém? Nós vamos falar isso. Só que aqui vai ser um estudo que eu acho que ele vai ter umas 3 partes. Por quê? Porque nós vamos estudar primeiro as festas, o literal, que aconteceu naquela época, da forma que Deus deu as festas. Depois, o espiritual, que cumpriu em Jesus e ainda o que vai se cumprir. E também o corpo de Cristo, que nós somos o corpo, a igreja, somos o corpo de Cristo. E essas festas, nós praticamos ela hoje. Amém? Só que nós temos que entender essas festas. Então, primeiro, nós vamos entender as festas na época de Moisés. O significado, o porquê dessas festas. Por que Deus deu as festas. Vocês já entenderam que eu fiz uns vídeos falando aí sobre o coração de pedra e o coração de carne. Que os homens não aceitaram as palavras do Senhor no coração. E aí o Senhor Deus deu as festas. Como disse lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 22. Quando eu tirei vós do Egito, eu não pedi vosso sacrifício. E aí vocês viram no estudo lá claramente que ele não pediu sacrifício, mas pediu que guardasse as palavras no coração. Mas como o homem foi rebelde, Deus deu as festas, que são isso aqui, esse círculo. Amém? E se você compreende esses círculos aqui, irmãos, quando você lê as cartas de Paulo, você vai entender claramente o que Paulo está dizendo, porque o fundo das cartas de Paulo é isso aqui, irmãos. É isso aqui, é as festas. Sempre você vai ver ele falando de expiação, primícias, você vai ver ele falar Pentecostes, você vai ver ele falando de muitas coisas aqui que estão ali nas cartas deles. Se você for ler as cartas e não entender isso aqui, você vai passar batido. Aí você vai fazer como muitas pessoas fazem, só arrancam um versículo e falam o que está no seu coração. Ele não compreende o contexto que Deus está dizendo.
porque ali é o próprio Deus dizendo, ele falou, meditar nessas palavras até a vinda do Senhor. Amém? Ele ensina você a estudar as palavras dele até a vinda dele. Então, aqui, quando nós chegamos aqui, você já está no sólido. Sólido não. É igual uma criança. Amém? Vamos colocar aqui uma criança. Uma criança, primeiramente, ela toma leite. E aí é quando a pessoa aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Ali ela está no leite, ela vai tomando leite. Depois ela vai para o cereal. Cereal é isso aqui. Amém? É isso aqui. As festas, você compreender as festas para você entender o Novo Testamento. Para você entender por que Jesus morreu na cruz. Qual o significado de Jesus ter morrido na cruz. Isso aqui você vai te levar a entender essas coisas. O terceiro é coisas sólidas. Através dessas festas, você vai entender as cartas de Apocalipse. Você vai entender as 7 igrejas de Apocalipse. Porque isso aqui está lá dentro das festas. Ah, isso aqui quer dizer está lá dentro das igrejas. Isso aqui está lá dentro de Apocalipse. Então nós necessitamos entender isso aqui. Nem que você gaste 1 mês, 3 meses, 4 meses, você tem que entender isso aqui. Para você entender as profecias do Senhor. Essas aqui são as festas de Deus. Você tem que entender essas 7 festas e também, depois que Deus dá essas 7 festas, ele vai juntar essas festas em 3. Que aí vai ser Páscoa, primícias e tabernáculos. Páscoa, pão ázimos, porque elas se tornam uma. Elas são 2 festas, mas elas vão se tornar uma. Amém? E depois vai juntar com a primícias e tabernáculos, porque isso também vai te levar ao tempo do fim. Aí você tem que entender. Primeiro você entende as 7 festas. Depois que você entende as 3 festas, você vai ver que essas 7 festas estão dentro das 3 festas. Amém? Então vamos lá. Eu só dei um resumo para você entender. Aqui é tipo um cereal. Tipo um alimento não tão sólido. Então, quando você se converte ao Senhor, você aceitou Ele como o único e verdadeiro Salvador, agora você tem que entender as coisas dele. Entender o propósito de Deus com o homem. E isso aqui já é um passo para você entender o propósito de Deus. Porque aqui tem o Novo Testamento. Tudo isso aqui, irmãos, está lá dentro do Novo Testamento. Jesus falou disso. Paulo falou disso. Pedro falou disso. Todos eles falaram disso aqui. E você tem que ter isso aqui dentro da sua mente, dentro do seu coração, para você entender as coisas de Deus. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos começar, irmãos, que quando o Senhor Deus deu essas 7 festas, ele mandou o sacerdote todos os dias fazer um sacrifício contínuo. Todos os dias ele tinha que fazer um sacrifício tardes e manhãs. E outro sacrifício que era o sábado. Esse sacrifício era perpétuo, eles não poderiam mudar. Amém? Eu até escrevi aqui Números 28. Nós vamos começar que primeiro esse sacrifício acontecia todas as vezes, todos os dias, além das festas. Amém? Então vamos lá. Igual eu falei, esse vídeo vai ser meio grande. Não só esse, como os outros vídeos. Amém? Será umas... Vamos ler umas... Nossa, nós vamos ler coisa demais, irmãos. Porque nós vamos falar também não só dessas 7 festas, como também as festas de anos, semanas de anos. Amém? Que é o jubileu. Amém? Quando você entende jubileu, para nós também poder fazer estudo em Daniel ligando com Apocalipse. Mas para isso temos que entender isso aqui primeiro. Amém? Então vamos lá. Números 28, o Senhor vai dizer assim. Números 28. Números 28, versículo 1. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordens aos filhos de Israel, e diz eles: dá minhas ofertas, do meu alimento, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave. Tereis cuidado, para que me ofereças ao seu tempo determinado. Palavra moed no hebraico, amém? E disse Elias: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano,
sem defeito cada dia, em contínuo holocaustos. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e outro cordeiro sacrificarás à tarde, e a 10ª parte de um êfas de flor de farinha em ofertas de alimentos, misturados com a 4ª parte de um êfas de azeite batido. Este é o holocausto contínuo. Contínuo, irmão. Isso é direto. Instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, ofertas queimadas ao Senhor. E as suas libações serão a 4ª parte de um êfas para um cordeiro no santuário. Oferecerás a libação de bebidas fortes ao Senhor, e a outro cordeiro sacrificarás à tarde, com a oferta de alimentos de ofertas da manhã, e como as libações oferecereis a ofertas queimadas de cheiros suaves ao Senhor. Ao 9. Porém, no dia de sábados oferecereis 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de ofertas de farinha, misturadas com azeite, em ofertas de alimentos, com a sua libação, holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Olhe bem, irmãos. Nós lemos Números, amém, para nós chegar e poder falar sobre esse assunto. O Senhor, primeiramente, diz o quê? Que deve fazer o sacrifício contínuo do sábado e do dia, todos os dias tinha que fazer, como hoje nós fazemos. Nós fazemos como? Como você faz esse sacrifício hoje? Todos os dias devemos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Porque todos os dias pecamos e erramos. E ai daquele que falar que não pecou. E ai daquele falar que não peca. Por isso, o Senhor Deus, nas suas próprias festas, ele mandava o quê? Fazer esse sacrifício todos os dias. Esse sacrifício era para quê? Para o Senhor perdoar aquilo que o povo pecou ou deixou de fazer. Ali, o Senhor já fazia expiação por eles. Era um sacrifício todos os dias, tardes e manhãs. Já te mostrando que, se era obrigatório fazer esse sacrifício tardes e manhãs, imagina hoje, você não deve orar pelo menos 2 vezes todos os dias? Estou colocando 2 vezes porque nas festas fala 2 vezes. Olha para você ver como é que isso é importante. Mas eu quero focar nas festas. O que ele diz? Mesmo que aconteça o sábado ou qualquer outra coisa, tem que continuar fazendo o sacrifício contínuo. Esse é o principal foco aqui. Amém? Vamos continuar, porque nós vamos falar também que antes de fazer essas festas, o sacerdote ele também tinha que fazer expiação por ele. E isso porque viria um sacerdote que seria perfeito. Esse sacerdote não fazia expiação por ele, mas sim ele fez por todos, que é Jesus. Mas esse aqui, ele não era perfeito, porque haveria um sacerdote de se levantar. Isso está lá em Hebreus, que seria Jesus, o sumo sacerdote que entrou à destra de Deus, está lá, amém? Mas você vai ver que o próprio sacerdote, ele fazia sacrifício por si, por ele mesmo, amém? Vamos ver aqui em Levítico. Nós vamos trabalhar no livro de Levítico, amém? Aqui, ó. Levítico 16. Disse, pois, o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entres no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morras, porque eu aparecerei aí na nuvem sobre o propiciatório. Com isso, Arão entrarás no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um cordeiro para o holocaustos. Toda vez que Arão fosse fazer cumprimento dessas festas da expiação,
ele tinha que fazer um sacrifício por ele. Amém? Ele tinha que fazer um sacrifício por ele. Agora vamos focar nas festas. A primeira coisa que eu quis mostrar para os irmãos, que além das festas, eles ainda faziam esses sacrifícios, que era o sacrifício contínuo, tardes e manhãs. Também o sacrifício do sábado, além do sacrifício que eles deveriam fazer. E toda vez que eles fossem fazer essas coisas, Arão tinha que fazer sacrifício por ele. O sumo sacerdote tinha que fazer expiação por ele, porque ele era terreno, ele também era apto de pecar, e ele tinha que fazer expiação por ele. Amém? O único que não pecou, que fez sacrifício para nós, diante de Deus ali, que morreu por nós, é Jesus. Amém? De tanto que ele se tornou o sumo sacerdote. Amém? Por isso o Senhor mostra que esse sacerdote aqui não era um sacerdote perfeito, porque ele levantaria um sacerdote perfeito. Isso nós vamos entender no terceiro vídeo. Aqui é só dando um resumo para os irmãos entenderem aqui, para nós poder entrar nessas coisas, aprofundar aqui, amém? Nós vamos lá para Levítico 23. Nós vamos usar Levítico 23 bastante aqui, amém? Então vamos lá. E tá assim: na Páscoa e nos pão asmos. Vamos lá. Levítico capítulo 5. Ó, Levítico capítulo 23, versículo 25. No mês primeiro ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E ao 15 dia desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Olhe bem, irmãos. Ele diz que a festa ali, amém? Da Páscoa seria no dia 14. Você vai lá para Êxodo 12, você vai ver ali que Deus fala, quando você sair nesse dia, é contado dia 14, vocês fará a festa da Páscoa. Lembrança de quê, irmãos? Que Deus tirou eles da terra do Egito. Isso era para saber que morreu um primogênito para ele ser resgatado. Morreu todos os primogênitos ali, para ele ser resgatado. Amém? E aqui você vai ver como é que era construído as festas. Aí você vem, igual ele disse, no dia 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 7 dias. Amém? Igual ele disse aqui, ó. E ao 15 dia desse mês é a festa dos pães asmos. Ela começava, ó. E no primeiro mês ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Ela começava no dia 14. Só que se você voltar lá em Êxodo 12, versículo 2 até o 9, você vai ver que o Senhor vai falar o quê? Ele vai falar que quando chegar no primeiro mês, no dia 10, é para eles tirar um cordeiro primogênito, sem manchas, sem mácula, amém? E era para colocar diante deles, amém? E quando eles olhassem esse cordeiro, irmão, para ver se não tinha defeito, para eles oferecer na Páscoa, amém? Para oferecer na Páscoa. Igual tá aqui, ó, vou ler Êxodo 12, versículo 6. Vou ler o 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o juntamento da congregação de Israel o sacrificarás à tarde. Olhe bem, irmãos, para que eles tinham que fazer isso? Lembranças que o Senhor tirou eles da terra do Egito. E isso vai nos lembrar que quando eles saíram do Egito,
o que eu disse no vídeo que nós fizemos sobre o coração de carne e o coração de pedra. Quando o Senhor resgatou aquele povo da terra do Egito, da escravidão, morreram os primogênitos de Faraó. Deus resgatou aquele povo através do primogênito, da mesma forma que Deus fez conosco. Nós estávamos nas trevas e o Senhor deu o seu primogênito para resgatar nós das trevas. Amém? Então você viu que começa no dia 10, eles separam primeiro um cordeiro, vamos supor que dia 10, eles separam um cordeiro e vem dia 10, 11, 12, 13. No dia 14, à tarde, eles deveriam sacrificar o cordeiro. Na sequência, no dia 15, eles começavam o pão asmo, pão sem fermento, um pão sem fermento. Dia 15, e essa festa tinha que decorrer 7 dias. Amém? Agora vamos dar nas sequências. Vamos voltar. Aí, Levítico 23, o versículo 8 assim: mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Quando começasse aqui, eles já não podiam mais trabalhar. Seria como um sábado. No sábado eles não poderiam trabalhar, amém? Aqui também seria como um sábado, irmãos. Aqui também seria como um sábado. Eles não trabalhariam. Todos a congregação deveria participar dessa festa 7 dias. Amém? Páscoa, asmo, ela duraria 7 dias. Vamos dar nas sequências. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz eles: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar e fazeis as suas colheitas, então trabalhareis um molho das primícias das vossas cegas e aos sacerdotes, e ele moverás o molho perante o Senhor, para que sejas aceito no dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverás. Olhe bem, a seguinte ao sábado. Então, no domingo, a festa viria. Aqui, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, 7º dia, segunda, terça, quarta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque bem ele disse aqui, no Levítico 23, versículo 11, e ele moverás o molho perante o Senhor para que sejas aceito no dia seguinte ao sábado. Ao sacerdote o moverás. Ele está dizendo seguinte ao sábado. Qual é o seguinte ao sábado? É o dia domingo. No dia 21 começaria a festa das primícias. E agora a festa das primícias ele vai dizer. Vamos dar na sequência. Vamos ler. Vamos continuar. E no 12. E no dia em que movestes o molho, preparareis um cordeiro, sem defeito, de 1 ano, em holocaustos ao Senhor. E as suas ofertas de alimentos serás de 2/10 de flor de farinha, amassadas com azeite, para ofertas queimadas em cheiros suaves ao Senhor, e a sua libação será de vinho, 1/4 de hinho, e não comerás pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até que aquele mesmo dia em que trouxestes as ofertas do vosso Deus, status perpétuos, e por vossas gerações em todas as vossas habitações, depois para vós contrareis destes o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxestes o molho da ofertas movidas, 7 semanas inteiras serão. Olhe bem agora, nós lemos do Levítico 23, lemos do 11 até o 15.
Ele disse que após o sábado aqui, que é o domingo, contareis 7 semanas. 7 semanas, uma semana, do 1 ao 7, 7 semanas, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas. Amém? Como ele disse, ele falou, 7 semanas inteiras serão. Aí você vai contar 7 semanas. Amém? Dará quantos dias? 49 dias. Amém? 49 dias. Aí ele vai dizer desse jeito. Essa é a festa da primícias. E quando ele disse aqui, voltando aqui no versículo que ele disse aqui assim, ó. Que ele disse aqui, ó, no 10. Fala aos filhos de Israel e diz eles, quando houvertes entrado na terra que vos hei de dar e fizeste a sua colheita, então trarais um molho das primícias das vossas cegas ao sacerdote. Primícias, irmão, o primeiro fruto que nasce da terra. O primeiro fruto que nasceu. Vamos supor, se eu planto aqui uma laranjeira. Se ela nasce, o primeiro fruto que está aqui é do Senhor. Se eu tenho uma ovelha, ela nasce, o primeiro fruto que nasceu da barriga dela, o primeiro é do Senhor. Tudo que nasce primeiro da terra é do Senhor. Por quê? Porque o Senhor revela isso aqui através primeiramente do filho dele, que ele seria o quê? Ele ressuscitaria primeiro, depois vai mostrar também a sua igreja, a primeira ressurreição que a terra darás, o primeiro fruto. Então você vai ver que essas premissas aqui são os primeiros que hão de ressuscitar. Hoje nós estamos falando literal, mas nós vamos falar o espiritual e a na segunda vinda de Cristo. Amém? Mas essas premissas, como diz, Cristo é as premissas dos que dormem. Amém? Porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar. E logo na sequência, nós ressuscitaremos com ele. Amém? Porque ele é premissa dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar. Mas na sequência, nós ressuscitaremos com ele. Essas premissas aqui. Amém? Isso aqui, irmão, é dízimo. Amém? Só que depois nós vamos entender sobre isso. Mas nós não vamos falar sobre dízimo, não. Vamos falar de coisas aqui. Vamos lá na sequência. Então você vai ver que 49 dias eles colheria dos seus frutos, dos primeiros frutos que nascesse da terra, e traria diante do sacerdote. Traria diante do Senhor. E você vai ver que ali, quando eles traziam na casa do Senhor, eles vão falar que 2 dízimas de ofertas, dízima é porque é a 10ª parte, amém? Quando fala primícias, é o primeiro fruto. E quando fala dízimo, é porque vem da 10ª parte. Tirai a 10ª parte ali, amém? Aí vem de farinhas, amassada com azeite. Essa massa aqui, irmão, ela vem primeiramente amassada. Primeiro, quando você faz o trigo, ele tá lá bonitinho, né? Ele nasce bonitinho, mas primeiro, depois ele é amassado. Depois que ele é amassado, ele é torturado. E depois que ele é todo moído, quer dizer, todo moído ali, o que faz? Eles usa ele para fazer o pão. E você vai ver que depois que ele é feito o pão, é derramado nele o quê? O azeite. Da mesma forma foi Jesus também. Amém? O Senhor Jesus foi triturado, como Isaías capítulo 57 vai dizer, que ele foi moído, sentiu na sua pele todas as dores, foi moído pelos nossos pecados. Amém? Lá na frente nós vamos entender melhor. Mas eu só estou dando só um flashback, só para os irmãos já pegar e já entender o que nós estamos lendo. Amém? Então você vai ver aqui que, primeiramente, esse pão tinha que ser, tudo isso aqui que era trazido, as premissas, também era separado pães. E assim, sem fermento, sem nada. Agora, olha no Pentecoste como é que veria as pessoas. Olha como é que elas deveriam vir. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecerás nova oferta de alimento
das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 décimas de farinha serão levantados, se cozinharão. Primícias são ao Senhor. Olhe agora, ele vai dizer que após ao sábado, que aqui, irmãos, ele conta sempre aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí vem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sábado. E assim vai na sequência e chega aqui. Aí vem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Logo após vem o domingo. Ele manda contar. Quantos que deu aqui? 49. Aí ele manda contar, além, após aqui, vem o primeiro dia, que seria no domingo, que vai dar no dia 50. No dia 50, você lembra lá da festa que eu te disse? Quando nós fizemos lá do coração de carne e coração de pedra, que eu disse lá, que Deus nunca pediu sacrifício. Ali no dia 50, Deus casou com o seu povo, e quando ele casa com o seu povo, ele faz aliança com ele. Amém? No dia 50, irmãos. Então, da mesma forma, no Pentecoste aqui, você vai ver que vai aparecer o número 50. Esse número 50 vai nos lembrar muitas coisas. Mas, como o vídeo agora está grande, eu vou parar aqui, né, no Pentecostes, e depois nós voltamos e continuamos fazer o estudo, amém? Continuação das festas, porque o vídeo ficou grande. Mas depois que eu fazer o estudo das festas, eu vou pegar um vídeo e vou fazer toda a festa mais resumida. Agora eu estou falando em detalhes cada ponto para os irmãos compreender. Amém? Porque se eu fizesse aqui resumidamente de uma vez, seria muito raro o irmão poder pegar assim. É melhor a gente fazer em detalhes, mostrando pontos, dias, assim para os irmãos pegar, porque isso tem que estar dentro de nós, irmãos. Igual eu falei lá, isso tudo aqui está lá no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro. Por isso vai ter lá primícias, Pentecostes, quando ele fala de pão ázimos, quando ele fala de Páscoa, quando ele vai falar de expiação, ele fala de trombeta, ele fala de expiação, Paulo fala isso tudo. Por isso eu estou dando detalhes no explicar. Amém? Mas vamos parar o vídeo por aqui e vamos fazer o segundo vídeo. Amém? Quem que está aqui no canal que não é inscrito, se inscreva, porque nós vamos falar muitas coisas. Vamos trazer primeiro as festas, depois das festas vamos ligar essas coisas no Novo Testamento. Amém? Então o estudo fica por aqui. Você lembra do dia 50, vai lembrar o dia que Deus casou com o povo, lá em Êxodo 19, que Deus desce ali no Monte Sinai. Amém? Ali vai dar o número 50. Eu trouxe até um estudo falando disso. Amém? De coração de carne, coração de pedra. Amém? Que ali que Jeremias disse que o Senhor não pediu sacrifício. Amém? Depois que eles rejeitaram, aí o Senhor deu as festas. Amém? Então o estudo para por aqui. Irmãos, estude e viva. Isso aqui tem que estar dentro de você, para você ensinar seus filhos, para ensinar aqueles que estão ao seu redor, para ensinar as pessoas a compreender as coisas do nosso Pai, do nosso Criador, porque isso, todas essas numeração, tudo isso aqui é do nosso Pai, está na palavra do nosso Pai, na Bíblia, na nossa Bíblia que está nas nossas mãos aqui. Então isso tem que estar dentro de nós, dentro do nosso coração, para compreender as coisas do nosso Pai. Amém?